Boa noite. Meu nome é Epaminondas. E vou levá-los novamente pela imaginação sem fim. Mas antes, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, e ativarem o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube entenderá que você gosta desse tipo de conteúdo, e lhe recomendará nossos vídeos a cada nova publicação. O conto de hoje foi enviado pelo nosso colega professor Tiago, que nos relata sobre a experiência que sua tia viveu quando criança no Paraná. A partir de agora, vou narrar a história que ele nos enviou. Boa noite, Epaminondas, e a todos os seguidores do canal. Hoje trago aqui a história de minha tia, que quando criança, proferia muitos palavrões, e por conta disso foi bastante assediada por entidades que a perseguiam, a assustavam e a atormentavam. A partir de agora quem conta a história é a minha tia. Quando eu era mais nova, xingava muito. E dizia palavras pesadas como: "Ô desgraça pelada, viu? Se eu tropeçasse em algum lugar logo dizia: Ô desgraça pelada, viu? Se quiser ir comigo vai. Mas não empurra." Entre outros palavrões pesados, que não deveriam sair da boca de uma menininha. Todos os distúrbios começaram a ocorrer quando eu tinha 12 anos no Paraná, na roça. E num dia comum, quando abri a porta da sala para sair para o quintal, tinha uma mulher muito alta, velha, toda rasgada com as roupas esfarrapadas, cabelos desgrenhados. Eu dei um salto para trás, e um grito, despertando a curiosidade da minha mãe e meu pai, que vieram correndo me acudir. "Pai, mãe, tem uma mulher velha alta de cabelos desarrumados, roupa esfarrapada, ali no canto sorrindo para mim." "Onde, menina? Aponta, me diz onde você tá vendo isso?" "Ali, olha. Ela tá ali, olhando e rindo para mim. Por favor, me ajudem." Meus pais, muito religiosos, começaram a rezar o Crê em Deus Pai. E mesmo eles rezando, essa mulher continuava no canto, me olhando e sorrindo, com aqueles dentes amarelos, sorriso largo, cabelos desgrenhados, olhos diabólicos. Era horrível. Então minha mãe disse: "Eu falei para você, que um dia você veria aquilo que você fala, pois está sempre xingando. Essa aí, deve ser a tal da desgraça pelada que você tanto chama." Eu, muito nervosa, continuei chorando, e cheguei a quase desfalecer nos braços de minha mãe, por conta do susto. Meus pais então, me colocaram para dentro, fecharam a porta, e naquela noite, eu não consegui dormir. Meu pai, preocupado, ficou me vigiando em meu quarto, pois conforme eu fechava os olhos, meus pensamentos me traziam novamente a imagem daquela mulher, e eu chorava. Mas, mesmo tendo passado por tudo isso, quando meus pais viravam as costas, lá estava eu xingando novamente aquelas palavras. Na mesma época, comecei também a ser importunada por outras aparições e fenômenos estranhos. Na quaresma, cheguei a ver um garotinho correndo para trás da igreja, pontualmente à meia-noite, mas quando o segui, ele sumiu, evaporou no ar. Essa situação, assim como a tal mulher esfarrapada, me deixaram muito abalado e com medo, e isso me atormentou durante algum tempo. Até que tive coragem de contar para o padre de nossa paróquia sobre os ocorridos. O mesmo me aconselhou a não sair mais de casa após a meia-noite durante a quaresma, pois poderíamos ver aquilo que não queríamos. Também relatei sobre a mulher velha e esfarrapada que eu vi em minha casa, sobre os palavrões que eu dizia, e sobre os conselhos que minha mãe me dava, sobre xingar e chamar aquela mulher e outras coisas. "Você deveria se envergonhar, mocinha. E lavar a boca com sabão. Mas melhor do que isso, vou lhe recomendar também que reze o Crê em Deus Pai, para purificá-la e mudar esses seus modos." Aqueles maus hábitos eram mais fortes do que eu. E mesmo rezando e me confessando, lá estava eu novamente xingando vários palavrões pesados. Sendo assim, continuava constantemente sendo assediada por essas entidades. O que me deixava com muito medo, mas eu continuava falando aquelas coisas. Não por descrença do que meus pais e o padre diziam para mim, mas porque, quando se é criança, alguns maus hábitos demoram de fato para irem embora. Numa noite, no bar que meu pai tinha, após verificarmos se não tinha mais ninguém dentro, resolvemos fechar para descansar. "Marido,
Vamos fechar o bar que já é meia-noite, estamos todos cansados. Vamos dormir. Então verificamos mais uma vez. Fechamos, e entramos para dentro de casa. Quando já estávamos deitados para dormir, todos começamos a escutar o barulho das bolas, na mesa de sinuca batendo umas nas outras. Mas como? Tínhamos verificado tudo. Meu pai então me chamou. Ana, você deixou algum bêbado dentro do bar? Não deixei, pai. Eu juro, eu olhei, não tem ninguém. Tem sim. Eu estou ouvindo o barulho das bolas de sinuca lá dentro. Tem gente lá dentro sim. Levantamos todos, e fomos abrir o bar novamente para verificarmos quem estava lá. Acendemos o lampião a gás, e ao abrirmos o bar, para nossa surpresa, não tinha nenhuma bola de sinuca em cima da mesa. E ninguém lá. Crê em Deus Pai Marido. O que foi isso que escutamos então? Misericórdia, estou todo arrepiado. Meu pai e minha mãe começaram a fazer o sinal da cruz, assustados pelo que tinham acabado de vivenciar. Então fechamos o bar novamente, e voltamos para casa, e chegando na cozinha, começamos todos a rezar. E ao terminarmos, depois disso tudo, quem disse que eu conseguia ir para o quarto dormir? Naquela noite, forrei o chão do quarto dos meus pais com cobertores, e dormi no chão, ao lado da cama deles. Meus pais eram bem religiosos, mas eu era criança, e não entendia. Então eu xingava muito, e dizia esses palavrões feios o tempo todo. E eu não compreendia na época, o quanto poderiam atrair esse tipo de energia. E com o tempo e amadurecimento da vida, eu comecei de fato a me conscientizar, e parar de atrair tanta coisa, que eu chamava através dos xingamentos que eu proferia. O padre da igreja que eu frequentava, me ajudou muito com conselhos e orações. Mas antes que eu começasse a me conscientizar, eu sofri muitas perturbações. Até que com o tempo, fui parando de xingar. E as situações de assédio dessas entidades, foram aos poucos sumindo. Então Epaminondas. Essa é a história. Agradeço o espaço e oportunidade de contar esse relato da minha tia, que até hoje percorre a família, já sendo passado para as novas gerações. Agradeço a você, professor Tiago, por nos trazer e confiar o seu relato pessoal para contar aqui no canal. Algumas pessoas até podem dizer que isso se trata de história dos antigos, para manter a ordem e o bom comportamento das crianças. Mas, como todos bem sabem, as palavras têm poder, tanto para atrairmos o bem, quanto o mal. Se você também tem uma história como essa e gostaria de compartilhar conosco, envie para contos@contosdameianoite.com.br. Acesse nosso blog www.contosdameianoite.com.br. No Spotify estamos como Contos da Meia-Noite. YouTube @Contos da Meia-Noite _0 hora. E no TikTok Contos da Meia-Noite 00. Agradecemos a audiência e os aguardamos mais uma vez no próximo Contos da Meia-Noite.